você conseguisse identificar a direção predominante do mercado apenas olhando para a forma como ele se movimenta, sem nenhum indicador. É exatamente disso que eu vou te falar. Eu vou te ensinar como você pode calcular aquilo que eu chamo de velocidade de deslocamento do preço, ou apenas a velocidade com que o mercado se movimenta em uma determinada direção. Meu nome é Diógenes, é um prazer estar aqui com você em mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. Esse é o canal da Markets.com no YouTube, onde eu procuro te trazer conhecimento para você dar o próximo passo em direção à consistência. Se você gosta do mercado financeiro e tem vontade de evoluir cada vez mais como trader, inscreva-se aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo conteúdo de alto valor que vai realmente te ajudar na sua caminhada. Então, já vamos direto para o tema do nosso vídeo, onde eu vou te falar da velocidade, como que você pode identificar a direção predominante do mercado, tendências sem usar nenhum indicador, usando um conceito que é muito utilizado, é um conceito da física, na verdade. Tá? E nós precisamos entender, antes de entrar no tema específico do vídeo, nós precisamos entender que os traders institucionais, ou os players institucionais, são eles quem movimentam de forma mais precisa o mercado financeiro. São eles quem realmente conseguem deslocar o preço entrando de forma massiva no mercado. Nós, ou a maioria, né, nós traders de varejo, nós não conseguimos movimentar o mercado. Então nós precisamos identificar aquilo que eles estão fazendo, tá? Os traders institucionais. Eu não vou entrar tanto no mérito dessa conversa entre traders institucionais e trader de varejo, mas é importante nós entendermos que o institucional tem mais conhecimento do que o trader de varejo, tem mais capital, tem muito mais dinheiro, tá? E é exatamente esse conhecimento, esse capital, que faz com que ele consiga movimentar o mercado de certa forma. E nós, como trader de varejo, não podemos, ou não seria recomendado, tá, lutar contra a direção predominante desses caras, desses institucionais. O nosso trabalho deve ser principalmente de identificar qual é a direção principal que esses institucionais estão direcionando no mercado e aí nós aproveitarmos a direção que eles estão determinando. Bom, existe uma forma muito simples de fazer isso, existem infinitas formas, né? Uma delas é através da própria leitura de topos e fundos, basicamente identificar topos e fundos no mercado. Então temos aqui um topo, né? Topos subsequentes cada vez mais baixos, fundos mais baixos, portanto existe uma direção. Tá? Podemos também identificar através de médias móveis, colocar aqui uma média de 200, por exemplo, o preço está para o lado de baixo da média móvel, então existe uma direção predominante de queda. Mas não só isso, agora eu vou te mostrar como você analisar a velocidade do mercado. Primeiramente, vamos lembrar o que é o conceito de velocidade. Velocidade é deslocamento, é basicamente o tempo que você leva para fazer um deslocamento de um ponto A até um ponto B. Okay? Então imagine que você saia da sua casa, por exemplo, tá? E você vai para uma outra cidade a 100 km de distância. Okay? Então aqui entre esse ponto A e o ponto B, nós temos aqui 100 quilômetros, ok? Muito bem, imagine que durante você levou 1 hora para fazer esse trajeto de 100 quilômetros, ok? 1 hora para fazer esse trajeto de 100 quilômetros. Qual que foi a velocidade média que você percorreu entre o ponto A e o ponto B? 100 quilômetros por hora com o seu carro, ok? Esse é um conceito que você já conhece. Agora, vamos trocar quilômetros por pips ou porcentagem e vamos trocar horas por padrão de candle. E nós temos o conceito de velocidade. Por exemplo, apenas para fins didáticos, vamos ver aqui qual que foi o deslocamento que o mercado fez desde esse topo aqui, ó, até aqui embaixo, tá? Vamos imaginar até esse ponto aqui. Foi um deslocamento de 159 ou 1.593 pontos, tá? Vou marcar aqui para você de uma cor vermelha e você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá, colocamos aqui em vermelho. Qual foi o deslocamento que o mercado fez dentro desse espaço? Desde a máxima até aqui embaixo foi 1.590 pontos. Muito bem, então nós tivemos um deslocamento de 1.590 pontos. Vamos ver quantos períodos foram, né? Desde esse candle até aqui, nós tivemos 29 barras, 29 candles. Tá? Vamos colocar aqui então 1.590 pontos em 29 candles. Certo? Muito bem. E agora? Vamos imaginar agora essa retração para a gente entender o mesmo conceito. Então, pegando desde a mínima até a máxima desse movimento, foram 81 candles, 81 pips, tá? 817
pontos, podemos dizer aqui, 817. Vou marcar de verde para ficar bem didático, você entender o que eu quero dizer até essa máxima. Vamos colocar aqui um verde. Ok, então tivemos aí. E qual que foi o deslocamento? Foi 817 pontos, como eu já medi, né? Desde a mínima até aqui em cima, tá? E desde esse candle até aqui foram 98 candles. Vamos lá, então agora colocamos aqui embaixo, foram 817 pontos em 98 candles. Por aí você já deve estar imaginando a ideia do conceito de velocidade. Vamos fazer um cálculo para a gente ver. Nós tivemos então, calculando agora a velocidade da queda, tá? 1590 dividido entre 29 candles. Então, cada candle movimentou uma média de 54 pontos, ok? Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver se está certo minha conta, 1590 dividido por 29. É isso aí mesmo, 54, tá? Então, foram 54 candles de velocidade média, certo? 54 candles. E aqui, vamos fazer a mesma conta, 817 dividido por 98. Uma média de 8,3. Vamos deixar 8, né, para ficar só a velocidade, só um dígito. Então, 8 candles de velocidade. Você já começou a entender, acredito que a essa altura você já começou a entender para onde que vai a conversa, tá? Veja bem, o que eu estou analisando aqui com você? Eu estou analisando a força com que o mercado foi empurrado em cada direção. Aqui, especificamente, o mercado caiu a uma velocidade média de 50... Eu escrevi errado, tá? 54 pontos. Muito bem, agora corrigido. 54 pontos de velocidade média, tá? No movimento de queda, 54 pontos. Ou seja, a cada candle, teve candle maior, teve candle menor, ok? Porém, cada candle teve aproximadamente uma média de 54 pontos de tamanho. Enquanto que entre esse ponto aqui embaixo, essa mínima aqui embaixo, e o movimento de alta que ele fez, desde esse ponto até aqui, essa retração, foi uma média de 8 pontos por cada candle. O que isso quer dizer para a gente? Existe um interesse muito maior na força vendedora e é exatamente neste movimento que os institucionais estiveram mais presentes empurrando o preço de forma mais incisiva para baixo. E aqui nós temos o conceito de impulso e retração. Se nós olharmos aqui, o próximo movimento, dá para a gente ver aqui, ó, vou pegar uma outra marcação aqui, olha só, esse movimento aqui. E você pode fazer esse estudo de velocidade em qualquer ativo que você quiser, tá? Vou colocar esse azulzinho. Olha só, o mercado caiu aqui, desde a máxima até a mínima, ele caiu 105 pontos, mais ou menos. Em quantos candles? Vamos ver aqui, foram 5. A velocidade média deste movimento de queda aqui, ó, foi muito mais alta, inclusive, do que o movimento anterior, tá? Foram 105 pontos por 5 candles, a velocidade de 21. Então a gente consegue observar que nesse movimento aqui existiu um maior deslocamento do preço dentro de um curto espaço de tempo. E essa é a ideia da velocidade. Quando nós estudamos a velocidade, nós conseguimos entender qual é o interesse principal do mercado, para onde o mercado está sendo empurrado. Ok? É basicamente isso. Compradores e vendedores estão sempre empurrando o mercado, cada um para a sua zona principal de interesse. E o estudo da velocidade é o estudo de nós entendermos quanto que o mercado se deslocou entre máximas e mínimas dentro de um espaço de tempo, e aí nós extrairmos a velocidade média de deslocamento. E aí, importante, tá? Tem um elemento muito importante aqui, que é a comparação entre velocidades. Nós precisamos comparar as velocidades para entender para onde existe maior probabilidade do mercado se movimentar. Tá. Para que é importante? Como que nós fazemos essa comparação? Veja bem, se o mercado caiu a uma velocidade média de 54 pontos por candle, ou seja, ele fez um movimento de queda a uma velocidade média de 54. Quando ele fez a retração, ele fez uma retração a 8 pontos.
por candle. A velocidade média foi muito menor. Tá? Várias vezes menor. Isso já nos dá a ideia de que existe uma probabilidade, comparando esta velocidade com essa, que em algum momento existiria a chance do mercado fazer um movimento na direção da velocidade anterior. Veja bem, a probabilidade, aqui eu estou falando de probabilidade com você, tá? A probabilidade é sempre maior de que o mercado vai se movimentar na direção da velocidade mais importante. Vou falar de novo. A probabilidade é sempre maior de que o mercado vai se movimentar, o próximo movimento do mercado, né, o mercado vai se movimentar na direção da velocidade mais importante e mais recente. Nesse caso especificamente, o mercado caiu a uma média de 54 pontos por candle, só que quando foi para ele subiu desanimado, ele subiu, né, meio lento, uma média de 8 pontos por candle. Ele caiu muito rápido e subiu devagar. É como se aquele pulou de paraquedas e depois subiu de escadinha, foi subindo com preguiça, foi subindo, tá? E depois aí o mercado retornou a cair de novo, que basicamente era a direção predominante do mercado. Tá? Então vamos agora fazer algumas anotações para ficar claro para você a ideia. Bom, eu já escrevi aqui, tá? O estudo da velocidade, a fórmula é basicamente o número de pontos dividido pelo número de candles. Vamos escrever aqui número, né? Número de pontos dividido pelo número de candles. Como nós fizemos aqui. O mercado, ele caiu 158 pontos, 1.590 pontos mais ou menos, né? Em 29 candles. A velocidade foi de 54, 1.590 dividido por 29, 54 pontos. Então ele caiu a uma velocidade de 54 e ele subiu a uma velocidade de 8. Pergunta, qual é a maior velocidade? Essa é a principal pergunta, tá? Para nós entendermos a velocidade, nós precisamos comparar a velocidade entre dois movimentos do mercado. O mercado caiu a 54 e subiu a 8. Veja bem, vamos pensar em termos de gasto de energia, certo? Imagine aquela mesma viagem que você saiu da sua casa, do ponto A, e foi até o ponto B. Ok? Muito bem. Imagine que na ida você gastou 100 quilômetros, é a mesma distância. Vamos imaginar a mesma distância. Na ida você gastou 1 hora. Ok? Então você andou uma média de 100 quilômetros por hora. Na volta você gastou 2 horas. Onde você se deslocou mais rapidamente? É claro que foi na ida, porque você passou pelo mesmo trajeto em muito menos tempo, gastou mais energia do seu carro. Aqui no mercado é a mesma coisa. Se o mercado subiu, ou se o mercado caiu, tá, a uma média de 54 pontos por candle, mas quando ele foi subir, ele subiu a uma média de 8 pontos por candle, a gente já sabe para onde teve o maior gasto de energia. Vamos escrever isso também? O maior gasto de dinheiro, né? Identificar a maior velocidade entre dois movimentos, tá? Isso aqui é para gasto de energia barra dinheiro, né? Então, quer dizer, ninguém consegue fazer um movimento forte, rápido, direcional como esse se não tiver grana por trás, porque é dinheiro que movimenta isso aí. Então, veja bem, aqui o institucional estava muito mais presente, muito mais interessado, ele empurrou com muito mais força o mercado. Quando foi para voltar, voltou mais lentamente. O que aconteceu depois? Outra oportunidade de queda e o mercado, inclusive, continuou caindo depois. Tá? E aí, o que é sempre assim, Diógenes? Em grande parte, sim. Agora eu quero te mostrar um outro exemplo onde nós temos uma inversão da velocidade, uma possível inversão da velocidade que tende a mostrar para a gente quando o mercado começa a mudar de interesse. Tá? Muitas vezes acontece exatamente isso aqui. Ó. O mercado caiu aqui com força, lateralizou e depois ele inverteu. Esse movimento de alta, a gente pode fazer o cálculo aqui, a velocidade de queda está mais forte, tá? Aqui. Eu até nem vou fazer isso aqui, vou deixar para você fazer o cálculo de velocidade aí. A velocidade de queda está mais forte, está mais importante, mas ainda assim a força compradora conseguiu ultrapassar para cima da máxima. Isso já acende um alerta para a gente. Qual que é a essência da ideia por trás da comparação de velocidade? Do estudo de velocidade? Primeiro, saber como calcular a velocidade. Você vai pegar o número de pontos dentro de um movimento direcional e dividir pelo número de candles. Okay? Depois você vai comparar duas velocidades, identificar a maior velocidade entre os dois movimentos e para onde
a direção para onde está a maior velocidade, tem chance de que o mercado continue fazendo movimento naquela direção, porque é onde está o maior interesse do trader institucional, dos institucionais de forma geral. É exatamente disso que eu estava me referindo quando eu falei aqui para você sobre o rastro que o dinheiro deixa para trás. A própria velocidade é o rastro do dinheiro. Nós não conseguimos, trader de varejo não consegue deixar esse rastro, não consegue fazer movimento desse jeito. E é exatamente por isso que o estudo da velocidade é tão importante para a gente entender qual é a direção principal. Então perceba que o estudo da velocidade ele vai além do estudo da tendência. A tendência é para onde o mercado está se movimentando principalmente. O estudo da velocidade é para identificar para onde que o mercado se movimentou e para onde está o maior interesse do institucional. Porque a maior velocidade tende a ser onde está o dinheiro do institucional e que ele vai se movimentar naquela direção. Tá bom? O que eu recomendo que você faça agora? Eu recomendo muito que você pratique. Pega a plataforma e vai lá e faz esses cálculos aí na sua própria plataforma para você entender e ver na prática como é que funciona. Tá? Faça um estudo de velocidade, identifique o que aconteceu em cada movimento. Eu recomendo muito que você pegue movimentos inteiros, tá? Compare o movimento de queda com o movimento de alta. Essa é a ideia. Veja que às vezes o mercado caiu a uma média de 30 pips, tá? E subiu a uma média de, sei lá, 5. Poxa, então se ele caiu a uma velocidade de 30 e ele subiu a uma velocidade de 5, talvez o interesse esteja na direção da maior velocidade. É isso que eu recomendo que você faça nesse momento. Deixe seu like, é muito importante para a gente. Se inscreve aqui no canal. Eu estarei sempre trazendo conteúdos para você de alto valor que pode te ajudar a dar o próximo passo no mercado financeiro. E eu recomendo muito que você entre agora em markets.com, abre uma conta demo para você testar a plataforma, ver como é que funciona e você pode assim colocar em prática o conhecimento que eu acabei de trazer para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, o seu comentário e será um prazer te responder. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.